Fala, Dev. Hoje vamos falar sobre o X, direto ao ponto, desmistificar essas palavrinhas, o X e X, o que for. Cara, tem a ver com usabilidade, né? Com a maneira que você usa um aplicativo. Cara, nós somos usuários de aplicativo total, né? Tudo quanto é coisa. Então, você já se sentiu e um aplicativo que é fácil demais, intuitivo, você vai fuçando, aprendendo, pegando, e quando você vê, você já fez o que tinha que fazer, né? Esse é a boa experiência. E o X, a experiência ruim é quando você sofre. Se você abre um aplicativo, não sabe para que lado vai, e é aquela complexidade toda e tal, isso é ruim, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu separei aqui 10 pecados capitais, seria tipo 10 dicas, entendeu? Aí eu não eliminei dicas, como é que se diz? Óbvias, né? Eu deixei até as óbvias aqui, que é para a gente fazer um levantamento geral de boas práticas e dicas e tudo mais. Tá, Tá, aqui, pessoal, para não ficar muito maçante, vou resumir para vocês. Né, o X é a User Experience, né, que é a experiência do usuário, que vem da usabilidade. No final, eu vou revelar para vocês aqui as minhas fontes e sugerir para vocês leituras extra classe, né? E o I seria User Interfaces, né, a interface do usuário. Uma ajuda a outra, uma complementa a outra, tá? O foco dessa aula, a princípio, é mais na parte de usabilidade de UX, a experiência do usuário. Então, a experiência do usuário tem mais a ver com o fluxo dele, a jornada dele dentro do sistema, do começo, meio e fim, para terminar uma coisa que ele queira fazer, cadastrar as vendas, fazer uma nota de venda, organizar suas fotos, seus contatos, o que for da aplicação, né? Então, essa, a jornada dele, se ela é fluida, se ela é tranquilo, suave, ou se é complexa e traumática, né? Então, é sobre isso, resumindo a coisa, tá? O I é, na verdade, a interface. Tem a ver, não é só beleza, tem a ver com beleza, a gente vai ver que também tem coisas visuais, até mesmo no X que a gente vai focar, que é importante que seja claro, senão pode confundir o usuário, tá? Mas o nosso foco é em UX. Aí eu vou deixar aqui para quem quiser pausar o vídeo, ler certinho o material. Na verdade, isso daqui está online, depois eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser acessar, estudar e analisar em detalhes esse material. Então vamos lá, primeira dica. Tá, essa dica aqui ela pode ser, essa daqui é daquelas dicas que pode ser meio óbvias, né? Eu trago sempre algumas coisas extremistas que é para facilitar, ficar mais didático, né? Então, pelo amor de Deus, cuidado na hora de abreviar algumas coisas. Por exemplo, quantidade é meio geral demais, mas, cara, valor, data também, eu vejo bastante o pessoal usando DT, mas, cara, analisa, verifica certinho, tem espaço, coloca, sabe? Não deixa a preguiça atrapalhar a sua excelência, né? Então isso daqui é muito extremo, né? Eu acho que é meio raro de se ver, mas nunca diga nunca, né? E aqui é mais comum, assim, e também depende, tá? Eu trouxe aqui esse exemplo, não leva muito ao pé da letra. Lógico que às vezes dá para deixar ali um código, descrição, valor, até que não é tão ruim, tá? Mas algumas coisas podem ser confusas. Aí aqui algum exemplo de como seriam nomes mais completos, né? O código interno, principalmente quando tem mais de um código, apesar que é meio que óbvio, né? Mas código interno, código do fornecedor, código externo, seja mais completo na descrição, né? É, Enfim, estoque atual, data de cadastro, data de venda, data do que, né? Quando for o caso, é legal especificar. Então são só umas dicas, eu não vou ficar enrolando muito, é simples assim. Na descrição seja mais que costuma tem um termo que costuma ser utilizado, é mais semântico. Semântico é mais explicativo, é mais você ler e já saber do que se trata, entendeu? Então seria isso. Esse ponto é muito importante, muito legal e muito desprezado, né? Que é mensagens de erros. Não tem que ser só mensagem de erro sem. Na verdade, tem isso daqui, ó.
O que aconteceu? Está explicando ali o erro, por que que aconteceu o erro, né? O que aconteceu? E como que resolve? Pronto, tem que ter isso daí na sua mente, se for possível, né? Porque tem às vezes alguns erros específicos que não tem muito o que fazer, tipo uns access violation da vida ali, mas tirando alguns casos mais específicos, não polui aqui a vida do usuário. É lógico que o suporte vai precisar ver, então isso daqui pode ser num campo, aquele campo de detalhes, entendeu? Mais informações para quando você precisa do contexto geral para poder resolver o problema, com certeza. Mas tem que ser aqui, olha só que beleza isso daqui, ó. Apesar do exemplo ser muito simples, né? Porque já existe um produto com esse código, é o erro aqui, né? Então, o que aconteceu? Não foi possível cadastrar o produto, ou se fosse, não foi possível vender, né, utilizar esse produto para venda. Por quê? Porque não tem estoque, porque ele ainda não foi finalizado, porque ele não pode ser entregue nesse endereço, né? Entendeu? Então tem que ser completo, cara. Capricha na coisa e leva o usuário para a solução quando for possível. Abrir o cadastro, alterar o código. Na verdade, aqui até falando esse exemplo, a gente vai mais para frente. Você nem pergunta aqui. Se já existe, você só abre para editar e zasca, né? Entendeu? Mas vamos por partes. Aqui a proposta é erros explicativos. Por que que deu o erro? O que que precisa fazer para arrumar esse erro? Vamos para a próxima. Aqui é sobre você vai validar durante o processo ou só no final? Aqui a tragédia é um exemplo aqui, né? Você passa lá 3 minutos e 12 cadastrando, preenchendo aqui um formulário gigantesco e no final metade do que você fez ou tudo tá errado porque, cara, já foi cadastrado, já existe. Então, você precisa o quê? Fazer validações parciais, entendeu? Na medida do possível, tem casos e casos, igual eu falei, isso daqui é um exemplo, pensa fora da caixa, entendeu? Então, aqui nesse exemplo, você já verifica que existe. Se existe, aqui é só para ficar didático, tá, pessoal? Mas o legal é você nem perguntar, você já mostra aqui para o cara já editar, beleza? Mas nesse exemplo aqui você faz validações parciais no meio do processo. Aí é óbvio que existe às vezes algumas validações que precisam ser só no finais e tal, enfim. Então, tenha bom senso de escolher o melhor momento, mas lembra dessa boa prática, dessa dica de uma experiência bacana do usuário, dele não ter que receber a má notícia só lá no final, beleza? Essa daqui é o pecado 4 ou a dica 4, né? Muitos cliques para fazer uma coisa simples. É óbvio que esse exemplo aqui é até meio óbvio em alguns momentos você preencher manualmente, por exemplo, o endereço, né? Sendo que se você digitar o CEP, ele já preenche. É só um exemplo que eu trouxe aqui mais didático, mas pense nisso em, sei lá, alguma tributação, que você preenche um código, ele já traz tudo preenchido que é condizente com aquilo. É, às vezes o cadastro da empresa, você faz uma consulta no CNPJ, já traz lá de alguma API e você já faz um pré-cadastro, entendeu? Então, quando você consegue otimizar a coisa, você consegue um resultado melhor, mais fluido para o usuário, né? Então, em tarefas simples, se você conseguir, simples como cadastros, né? Se você conseguir, então, evitar digitação desnecessária, maravilha. É a dica meio que óbvia, mas importante da gente deixar claro aqui. Esse pecado é para os anciões, como eu, assim, da velha guarda, que antigamente a gente usava, às vezes, muito código, né? Era mais na época bem da velha guarda, Clipperzão, Basic e Fortran, esses caras mais dinossauros, que a gente usava muito codificação, digitava o código e já acelerava o processo. Isso ainda a se ver, olha só, para os produtos que não têm código de barra, por exemplo, as frutas, né? Que você tem que procurar ali na tabelinha. Mas é só, não queria passar despercebido, é uma dica
para você evitar esse tipo de comportamento, principalmente o pessoal da velha guarda, desvincular dessa ideia, mas eu acho que é bem raro, né? E parte mais para as pesquisas, para os visuais. E olha só que dica legal aqui, ó. Se você já sabe que é uma venda, uma devolução, uma transferência, você já vai colocar o código já meio que automático ali, ou já eliminar grande parte do que não se trata de venda, não se trata de devolução. Então você já elimina isso das opções ali possíveis, certo? Então é isso, deixar fluido o negócio. E aqui o pecado 6 aqui, fluxos que fazem o usuário ir e voltar. Cara, é o seguinte, se você está no meio de uma venda, precisa cancelar para poder cadastrar um produto ou um cliente ou um fornecedor ou alguma coisa que não está ali cadastrado, repense, tá? Porque você tem que fazer isso no meio da parada, no meio do furacão, no meio da venda, no meio do orçamento, no meio do agendamento, você tem que conseguir ajustar o seu CRUDzinho ali, né? O seu cadastro de paciente, cadastro de médico, o que for, você tem que abrir para o cara. E aí, assim, a diferença de ir e voltar, aqui no caso, ir e voltar, é você ter que parar o fluxo ou interromper o fluxo. Entendeu? Se for janelas, se você tiver. Você tem que melhorar esse vai e vem, tem que ser o mais fluido possível. Se resume assim, tá? Se você tem que, por exemplo, abrir janelas simultâneas, por exemplo, eu estou com a janela aqui, multijanelas, né? Estou com a janela de venda, mas eu tenho acesso ao menu. Aí eu tenho que ir lá no menu, clicar no cliente, cadastrar cliente, fecho o cliente, daí eu volto para a janela da venda. Já não é legal. É bom, é interessante, mas não é legal, porque você não teve que parar a venda. O crítico é ter que cancelar a venda, perder o que você fez para começar de novo. Isso é crítico total. E o que dá para melhorar é essa multijanelas, você fazer chamadas direto ali do botão, né? Você vai lá para selecionar o cliente não achou, deseja cadastrar, eu já abro direto cadastrar. Cuidado com as perguntas, tá? Eu tenho isso e eu sempre fico me policiando para diminuir as perguntas quando for possível. É sempre achar um equilíbrio, tá, pessoal? E aí você vai abrir ali a janela, faz o cadastro que tiver que fazer, faz o ajuste, a alteração, e daí já continua, já volta para a tela do processo ali, do procedimento de vendas, de pedido, de agendamento, certo? Então seria essa a ideia desse pecado aqui, dessa dica. Aqui é uma dica das dicas óbvias, mas que eu deixei todas aqui para a gente poder ver todos os detalhes, botões com nomes ambíguos ou nomes parecidos, né? Por exemplo, processar, executar, confirmar, enfim, processar e executar aqui é o melhor exemplo, tá? Processar o que? Executar o que? Então, sempre tenta deixar, por exemplo, salvar rascunho. Olha só que legal, quando você quer ali fazer um pré-salvamento e depois continuar depois, né? Por exemplo, emitir nota, validar dados, transferir para Cefaz. Não sei, são só exemplos soltos aqui para você pensar no seu caso e ver o que é possível de melhorar, o que é possível de deixar mais semântico. Quando eu falo isso, é deixar mais claro, tá? Mais autoexplicativo. Beleza? Então, simples assim, sem estender, sem complicar, vamos para a próxima. Campos habilitados quando nunca deveriam ser editados. Isso daqui normalmente é deslize, ou esquece, ou faz muito corrido, ou não deixa aprimorado e passa batido. E aqui entra um pouquinho do UI, tá? Da interface do usuário, que é, por exemplo, aqui, ó, eu não posso editar, por exemplo, o código interno. Olha só, um cadeadinho, o fundo mais acinzentado, que parece como desabilitado, né? Então aqui é o UI, que é a interface mais visual, mais intuitiva, que ajuda o usuário a saber da coisa. E é lógico que o campo não é bloqueado ali, somente leitura, né, sem ser editável. Por exemplo, se você deixa ele branco e somente leitura, é lógico que você bloqueou, então o usuário não vai conseguir. Só que você trouxe um desconfortozinho, porque o cara só vai descobrir isso quando ele tentar editar, né? Diferente dessas indicações visuais aqui, ó, tá? Mais simples assim a dica, sem me alongar desnecessariamente. Próxima.
Aqui, o pecado 9, né, ou a dica 9 seria a falta de feedback, retorno para o usuário. O feedback é você receber um retorno. Então, você tem que dar um retorno para o usuário durante operações demoradas. Aqui, a gente tem no curso uma aula sobre threads. Isso vai ser muito útil nessas questões de processos longos. E também eu vou falar o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, processos de itens, de listas, que você faz um while ali, um repeat, algum processo de loop, e você vai analisando, fica fácil você fazer essas barras de progressão. Mas quando você faz um request, uma requisição ou algum processo que não tem contagem, você precisa esperar um retorno e às vezes demora, aí aqui que mora o perigo. Então aqui eu sugiro vocês trabalharem com threads, analise lá e revisa a aula de threads e porque a thread não deixa congelar, porque se você só coloca uma mensagem na tela e o usuário fica incomodado clicando, pode congelar a tela, né? Então, mas assim, resumindo, processos longos tem que ter feedback, tem que ter mensagens explicando, ó, está processando, estamos verificando, aguarde um pouco enquanto recebemos a resposta do servidor, da API, do Cefaz, do que for, né? A mensagem mais amigável possível. No caso do Delphi específico ali, você consegue não travar, não congelar o sistema usando threads. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Tira o seu sistema do limbo e traz ele do limbo, né? E traz ele para um lugar muito mais amigável, muito mais. Não deixa o usuário na mão, ou não deixar ele preocupado demais, certo? Certo, pessoal, finalizamos aqui então as 10 dicas, os 10 pecados mais comuns para deixar o seu sistema mais fluido, mais agradável e você fazer com que o usuário indique para os seus amigos, né? Cara, tipo assim, usa esse sistema que ele é maravilhoso, facinho, facinho. Isso daqui é o que eu falei para vocês, as referências que eu trouxe. Para quem é estudante aí de análise de sistemas, sistemas de informação, as faculdades todas, você tem que passar pelo Jacob Nielsen, que são as heurísticas de Nielsen, que é a base lá de trás, igual eu falei, a usabilidade já vem desde sempre, né? Você criou o sistema, você precisa que o sistema seja fluido. Então, era o termo mais utilizado antigamente, usabilidade, e agora vem com essa o X da experiência de usuário. E é isso, pessoal. Fica a dica aí para vocês lerem e estudarem um pouco mais sobre isso. Bom, missão cumprida, então é isso. Olha, para resumir, quem ficou confuso, foca na facilidade do usuário de entender o seu sistema. Mensagens bem explicativas, botões bem explicativos, os captions ali, os textos, os campos bem explicativos, intuitivos, a fluidez dos processos. Tenta facilitar a vida do cara, sem vai e vem, quebra fluxo e tal, tem que escolher aquilo, tenta deixar pré-selecionado, pré-filtrado, recarregar o que já está cadastrado, já traz para o usuário as informações. Certo? Valeu e até a próxima.